E aí, família, tudo bem? É, Nessa paisagem lindinha aqui que eu venho me apresentar, quem não me conhece, eu sou o Eric, me contar um pouco da minha história aqui na Holanda. Já tenho 8 anos de Europa e os últimos dias está sendo bem difícil para mim. Eu vim aqui contar a minha história para ver se alguém me ouve, porque aqui ninguém me ouve não. Eu falo com todo mundo, peço ajuda para todos e poucos me ajudam. Principalmente o governo, principalmente a prefeitura. É muito difícil conseguir algo aqui sendo imigrante, principalmente eu que não tenho passaporte vermelho, meu passaporte ainda é azul, que é o brasileiro. Eu tenho apenas a residência holandesa, porque através de um casamento que eu tá em término, foi através do meu casamento que eu obtive a residência holandesa. Eu tinha o direito também de tirar o passaporte português, por estar muitos anos casado com uma portuguesa, e agora ter um filho com ela, então. Mas eu nunca quis, nunca quis. Não sei porquê, muitos me julgaram, mas eu não sei. Eu nunca quis tirar o passaporte vermelho, eu nunca quis esse passaporte pra mim. Não sei, eu acho que eu achava que eu tinha os mesmos benefícios sendo residente, mas aparentemente eu tinha. Mas na prática não, na prática não funciona assim. Na prática você é só mais um imigrante que está sobrevivendo no país deles. É difícil. Eu passei por um quadro de depressão. Eu sempre trabalhei aqui, sempre trabalhei. Desde quando eu cheguei, era luta atrás de luta, acordar cedo, 12 horas, limpando o quarto. O meu primeiro trabalho aqui na Holanda foi limpando os quartos lá na Red Light, que é a Rua das Putas, né, das primas, onde elas se vendem em vitrines, que essas vitrines são quartos. E eu trabalhei para uma empresa de um português que limpava esses quartos. Então a gente entrava às 5 da manhã, entrava às 5, saía às 9. Todos os dias, de domingo a domingo. E depois eu consegui um outro trabalho. Eu tentei ter dois trabalhos, mas aqui infelizmente não tem como, porque aí depois de um tempo eu fiquei num hotel trabalhando como housekeeping e de manhã trabalhando limpando os quartos. Mas aí a quantia de imposto é muito alto, não vale a pena. E aí acabei indo mais pro hotel, porque eu falei, meu irmão, meu inglês estava ficando muito para trás, eu não tinha contato com inglês, eu queria melhorar meu inglês, porque nessa época eu morava em Amsterdã e a grande maioria das pessoas lá falam inglês. Então eu optei em trabalhar nesse hotel. Nesse hotel eu trabalhava, tipo, direto, eu e minha esposa, a gente trabalhava todos os dias, quase 12 horas por dia, final de ano, teve falta de funcionário, a gente tava lá, trabalhamos, levantamos dinheiro, levantamos um bom dinheiro. Eu caí numa depressão, eu comecei com um burnout, comecei tendo um burnout, uma sobrecarga muito grande emocional, que depois se tornou uma depressão. E a depressão aqui vem muito forte, porque aqui não tem luz de sol, aqui é tudo nublado. Para você pegar, ficar depressivo é muito rápido, né? Então eu peguei e aí eu fiquei com essa depressão. E ela foi me minando aos poucos, sabe? Eu fui perdendo a vontade de fazer as coisas. No trabalho comecei a faltar. Não começava a ver mais aquela força de vontade, sabe? E isso foi piorando, 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 foi agravando. E aí eu fui me tornando um peso para minha ex-esposa. Eu entendo que eu fui uma sobrecarga muito grande para ela, mas eu não queria isso, era mais forte do que eu tava depressivo, gente. Eu não conseguia sair do quarto, eu só chorava. Meu emocional tava totalmente abalado. Longe de tudo, longe dos amigos, longe da família, longe dos pais. Eu tinha ela, mas eu tava sendo ruim pra ela, eu tava irradiando algo ruim pra ela, né, tava sendo uma sobrecarga pra ela.
que ela estava trabalhando ainda, me sustentando, eu não conseguindo trabalhar. E aí as coisas foi piorando, piorando, e eu não conseguia mais sair de casa. Chegou uma época que realmente eu não saía de casa. Era crise de pânico, eu não conseguia colocar a mão na maçaneta. Só de imaginar de colocar a mão na maçaneta, eu já ficava com medo. É um medo incontrolável, não consegue raciocinar, você só consegue pensar coisa ruim, o seu corpo não te responde, você treme todo, é horrível, eu nunca tinha tido isso. E aí eu comecei a tornar cada vez mais ruim pra ela, e nessa época estávamos só nós dois aqui. E ela estava grávida, foi horrível pra ela, foi horrível pra mim, eu não conseguia ajudar. O meu filho nasceu, eu fiz o meu máximo, dei o meu melhor, fiz o que eu pude, o que eu não pude. Aprendi muita coisa na gravidez com ela. E, e aí eu fui uma sobrecarga, porque ela estava trabalhando grávida e eu depressivo em casa sendo um estorvo para ela. Eu entendo. Mas eu estava doente. Eu precisava de uma ajuda e não de julgamento. E aos poucos eu fui tentando me levantar, fui procurando ajuda. Minha mãe começou me ajudou a pagar. Até hoje ela paga a terapeuta para mim. Graças a Deus, meus pais me ajudam muito. Sou um cara de sorte de ter pai e mãe ainda e eles poderem me ajudar, principalmente de longe. E, e aí eu fui melhorando, mas isso foi ocasionando brigas e brigas e brigas, onde ocasionou uma briga muito feia entre eu e ela, onde ela alegou que eu tinha agredido e ela chamou a polícia. Só que quando ela chamou a polícia, eu já não estava mais em casa, porque a minha intenção era sair de casa, ela querendo brigar, eu saí de casa, peguei a bicicleta e saí. E aí ela pegou, como nós tínhamos um GPS no nosso telefone da família, ela me falou pra polícia onde eu tava. E nesse exato momento onde a polícia me encontrou, eu tava indo sentido Amsterdã, de bicicleta, chorando, não aguentava mais chorar e pedalar ao mesmo tempo. E aí eu tava passando por baixo de uma ponte, e embaixo dessa ponte eu parei pra poder chorar, né, e respirar, porque eu já não aguentava mais, não conseguia mais respirar e nem chorar. E aí eu parei, e a viatura chegou, eu tava sentado no chão, a policial feminina veio falar comigo, mas nesse momento em inglês, nesse momento eu não tinha condições nenhuma de falar inglês, meu raciocínio estava totalmente lerdo. E aí eu pedi um tradutor para ela, falei que eu não estava conseguindo entender. Só que nesse momento eu estava sentado no chão. E minha bicicleta do meu lado esquerdo, desculpa, do meu lado direito. E aí o policial masculino veio, pegou minha bicicleta e tacou minha bicicleta, bateu com a roda da frente na minha perna direita. E aí eu levantei, né? Fiquei atrás de atrás de mim tinha um pilar. E eu fiquei, e aí, nesse momento eu fiquei desesperado. Falei, meu, olha onde eu tô, embaixo de uma ponte com dois policiais imigrantes, pros caras me matar ou fazer alguma injustiça é muito grande, né? E aí a minha primeira atitude foi pegar o meu celular. E pensei em gravar. Falei, vou gravar. Só que aí, na hora do nervoso, eu cliquei e aí a última função foi eu falando com a Gabriela. Eu tava mandando uma mensagem pra ela chorando e tal. E aí eu chamei ela no WhatsApp. E aí ela atendeu. Aí bem na hora eu levantei minha mão assim, ó, bem pro alto, pra mostrar o que tava acontecendo, pra ela ver. E logo na meu lado direita, o policial masculino veio e quebrou meu dedo. Esse dedo aqui é torto agora. Não sei se vocês conseguem ver, mas ele ficou. Agora ele tá bem melhor, mas ele ficou bem torto. Tá inchadinho, cadinho. A unha ficou torta. E aí, nesse momento, eu perdi a cabeça. Quem me conhece sabe que... Mas eu fui muito controlado, sabe? Eu apenas dei um chute no policial, na coxa esquerda dele, com a minha perna direita. Ele foi ao solo. Nesse exato momento, eu vi que tinha feito algo de errado. Falei, meu, eu fiz merda, errei. Só que aí ele começou a puxar a arma. Então eu falei, eu tenho que me defender, esse cara não vai atirar em mim. E aí logo em seguida a policial feminina estava ao meu lado esquerdo, eu grudei nela pelo colete de frente, rosto com rosto, e fiz ela de escudo e tentei fugir daquela situação. Naquele momento eu estava em estado de fuga.
Então a minha intenção era só correr. E aí eu peguei e saí correndo com a policial, sendo meu escudo e o policial atrás tentando pegar a arma. Ela percebeu a situação, ela ficou desesperada, pensando que o galo cego ia dar um tiro nela. E aí ele pegou a taser, e aí ele deu o primeiro sinal, fez tá, tá, tá. Nossa, ele achou que eu ia ficar com medo, e ela pegou e se jogou no chão, fez aquele peso corporal. E aí eu fiquei de frente a frente com ele, e logo em seguida ele veio na minha direção e bateu com a taser na minha cabeça. A taser desmontou, eu não senti nenhuma dor. E aí eu fui pra cima dele tentar imobilizar ele. E aí quando eu fui pra cima dele tentar imobilizar ele, eu vi que pra eu terminar com aquela situação eu tinha que agredir ele, ou apagar ele no mata-leão, dar soco, alguma coisa assim que ia agravar a minha situação. E aí eu vi que não ia dar certo, eu não ia conseguir fugir, eu peguei, levantei meu braço e me entreguei. Eles grudaram ao redor de mim, assim, parecia duas crianças, porque eles eram pequenos, né? E eu tentando mostrar pra eles que eu tava me entregando, mas eles não conseguiam, adrenalina, hein? É compreensível. E aí eu fui ao solo, o policial pisava na minha cabeça, a policial feminina me dava soco nas costas. Aí ele começou a tentar me algemar, eu deixei. Só que nesse exato momento que ele algemou meu braço direito, ele começou a me enforcar ao mesmo tempo. E eu falei, meu, eu vou apagar, que nem aquele americano lá dos Estados Unidos, vou morrer aqui. E aí foi quando eu consegui tirar a mão dele, colocar meu queixo aqui e ele não conseguia mais me enforcar. E aí foi quando eu cedi a mão esquerda para ele poder me algemar. Sabe, foi bem humilhante, minhas calças caíram, eu tava sem cueca, meu, o bagulho foi feio, foi feio. Tinha pessoas, e aí nessa hora já tinha carros parados em volta, um monte de gente vendo já, tal, foi bem humilhante. Aí fui preso. Fui preso, fiquei 3 dias preso. Olha, por incrível que pareça, a cadeia ou os funcionários são os seres humanos mais educados que eu conheci aqui na Holanda, em todos os setores, prefeitura, assistente social. Os policiais, eles são... Eu me arrependi muito em ter agredido aquele policial, mesmo ele sendo... Ele não tem técnica, eles são bem ruins mesmo. Eles não têm o know-how que um policial brasileiro tem, eles não têm. O trabalho deles é conter multidões. Mas é isso, o trabalho deles é conter multidão. Então eles são bem truculentos, né, nesse sentido de abordagem. Mas dentro da penitenciária eles são muito humanos, são muito educados. Fiquei lá 3 dias preso, por ter agredido o policial e tal. Fui pro julgamento. No julgamento eu expliquei toda a minha situação, praticamente isso que eu tô contando aqui pra vocês. Eu fui absolvido porque a minha ex-esposa, ela alegou que eu tinha agredido ela, que ela estava cheia de hematoma, que eu passei o rodo nela, que ela caiu no chão, que eu pisei nela, um monte de coisa. E aí ela é branca, qualquer coisinha ela fica com a bochecha vermelha, se der um gordinha, correu, branquinha ficou com a bochecha vermelha, normal. E dentro de uma situação física, né, que é de empurra-empurra, não teve agressão, foi eu tentando me desvencilhar dela para poder sair da casa, porque eu não tinha condições de ficar dentro de casa. Ela alegou que eu tinha batido nela, os policiais tiraram umas fotos e tal, mas foi tudo contra ela, tanto que eu fui absolvido e só fui punido pelo caso de agressão aos policiais. Tanto que eu tô pagando 60 horas de serviço comunitário. E agora nós tivemos um outro problema, onde ela pegou uma frase minha, uma expressão brasileira, que eu falei, "Ai, que vontade de quebrar você." E continuei a conversa, tanto que foi um diálogo normal entre eu e ela. E ela pegou esse detalhe que eu falei, foi à polícia, alegando que estava com medo de mim. A real é que ela queria que eu saísse da casa, porque nós estamos nos separando. Aqui na Holanda é muito difícil conseguir um outro imóvel, então a gente estava morando na mesma casa. Então eu estava morando praticamente no quarto e eles na casa toda, né? Não que eu não frequentava a casa também. É ela que sustentava, ela que
pagava o a nossa comida, o aluguel estava atrasado, nem sei como é que tá agora, porque pela minha falha, vai acontecendo, vai caindo um monte de dívida. E aí nós tivemos essa discussão, onde ela foi até a terapeuta da família, que depois foram na assistente social, que a assistente social acionou a polícia e pediu para eu ficar fora de casa durante 10 dias, que depois agravou para mais 18. Então eu só posso voltar para casa dia 21 agora. Só que eu tô na rua desde então. Eles me mandaram para fora de casa. Os policiais falaram que eu podia ir até um abrigo lá em Hilversum, que o nome é Cocum, que eu já tinha ficado lá na primeira passagem. Depois que eu saí da primeira prisão, eu passei os dias lá e depois voltei para casa. Só que eles me negaram. E aí eles me negaram ficar lá de novo. Eu não tinha onde ir. Passei um dia e uma noite no frio, na rua. Depois, ajuda de amigos, meu pai e minha mãe, consegui ir para um hostel em Amsterdã, no Klink Norte. Fiquei lá durante 14 dias, que é a estadia máxima. Depois fiquei apenas um dia em um outro hostel da mesma companhia, que chama Klink Mama, porque quando eu saí do Klink Norte, eu não tinha para onde ir. Aí eu falei, eu vou ter que tentar de novo entrar no Cocum. E aí foi quando eu fui lá, sem contar que todos esses dias eu ficava ligando lá todos os dias, perguntando se tinha lugar para mim. Eles negavam. Ou desligavam o telefone na minha cara, porque eu tava falando em inglês. E aí eles desligavam, não te entendi e tal, mas eu ligava, marcava minha presença. E aí quando eu saí de lá, desse primeiro hostel, do Klink, eu fui direto lá. E aí eu fiquei lá, na porta. Tentei entrar, falei, eles revistaram. E falaram, volta daqui, volta uma 1h30. Falei, tá bom. Era umas 11h15. Eu falei, tudo bem. Puta, fiquei mó feliz. Liguei pro meu pai. Falei, nossa, pai, tá tranquilo. Vou ter um lugar pra ficar e tal. Aí voltei lá, eles falaram, não, você não... Tipo, eles nem falaram nada. Quando eu toquei a campainha, veio o segurança com as minhas malas e falou, não, você não pode ficar aqui. E aí eu fiquei em desespero, né? Liguei para um amigo, comecei a chorar lá na frente, fiquei desesperado. Aí o segurança entrou, depois voltou falando que eu não podia ficar lá. E eu falei que tava tentando fazer alguns contatos para fechar algum lugar para poder ir. Que eu não queria ficar na rua de novo. E aí ele ameaçou chamar a polícia e tal. Eu peguei e saí. Depois que eu saí do Cocum, quando eu fui negado, foi quando eu fiz essa correria toda, meus amigos me ajudaram e eu fui pro Klink. Depois que eu saí do Klink, 14 dias, eu fui lá de novo tentar entrar. Não consegui. Passei mais um dia na rua. Depois os amigos conseguiram lá no Klink Mama. E isso foi tudo isso aconteceu até um domingo. Na segunda-feira eu recebi um telefonema, recebi uma mensagem do Joey, que é da prefeitura, lá da minha cidade, de Bussum, falando que ele tinha conseguido um lugar pra mim ficar até o dia 21. Falei, nossa, que legal. Cheguei lá, chamava Retrovo o lugar, bem legal. Entrei, muito bem aconchegante, tinha cozinha, eu cozinhava, tinha um monte de gente lá também. Eu interagia com as pessoas, conversei e tal. Sem problema nenhum. Só que aí quando eu entrei, a mulher falou, não pode fumar droga, não pode usar droga aqui dentro. Falei, tá bom, né, entendo. Imaginei, né, porque a maioria das pessoas lá estão fazendo tratamento psicológico, né, então pessoas que estão... tem algumas que são até ex-usuários de droga e tal, faz sentido. Falei, não, tudo bem e tal. E aí, fiquei lá essa semana, começou a dar tudo certo, fiquei lá, aí comecei a pagar meu serviço comunitário. Essa semana que passou, eu paguei os 2 dias. No último dia eu tava super feliz, falei, nossa, tá dando tudo certo e tal. Eu procurando trabalho, porque também não tava conseguindo trabalho, porque
Aparentemente tô com a ficha suja e eu não consigo trabalho fácil. E aí, mais na luta. E aí na volta, passei no coffee shop, comprei um cigarrinho pronto. Falei, ai, tô tão feliz, vou dar uma relaxada no corpo, porque o dia tinha sido bem difícil, porque a gente cortou a árvore e ficou arrastando o tronco de um lado pro outro. Não era tronco pequeno, não, era um tronco grande. E aí eu peguei, tava bem cansado, falei, ah, vou fumar um. E comprei, fumei, fui andando de bicicleta e tal. E aí quando eu cheguei lá no abrigo, eu estava com um cheiro de maconha, porque eu estava andando e fumando. E aí o rapaz que abriu a porta pra mim perguntou de onde eu tava vindo. Aí eu falei, do trabalho, tava todo sujo e tal. Ele falou, ah, tá. Mas aí ele perguntou, você fumou? Aí eu falei, não, ele perguntou, você fuma? Eu falei, fumo, mas eu não fumo tabaco. Fumo marihuana e maconha, né? Falei, marihuana. Mas eu fumei lá na rua e tal. Aí ele falou que não podia. Eu falei, não, mas me falaram que não podia fumar aqui dentro, né? Eu não imaginei, não sabia. Até porque entra o problema de comunicação, é muito difícil, né? A mulher não falava muito bem inglês, o meu inglês também tem lá suas falhas, então acabou tendo um erro de comunicação. Eu não consegui, eu entendi que não podia fumar lá dentro, não que eu não podia fumar. Se ela tivesse me explicado que eu não podia fumar, não teria problema, não teria fumado. Eu não fico, não sou aqueles, não é, de ter que fumar todo dia. Eu só queria fumar aquele dia que eu tava feliz e tal. Acabei sendo expulso. Fui expulso, tava na rua de novo, não tinha pra onde ir, literalmente não tinha pra onde ir, não tinha, porque todos meus amigos que podiam me ajudar já me ajudaram, o que eles podiam fazer, eles fizeram. E aí fiquei desesperado. Falei, eu vou ser preso, eu não tenho pra onde ir, eu vou ser preso. Porque eu não podia voltar pra casa, que se eu fosse pra lá, eu poderia chamar a polícia e eu ser preso. Mas eu optei por isso e eu falei, meu, eu não tenho outra opção. Não tenho. Então o que eu fiz? Tava com a minha bicicleta, uma mochila e mais 2 malas no guidão. E eu não ia conseguir ficar o dia inteiro andando, procurando lugar pra ficar, tava com aquelas monte de mala. Então o que eu fiz? Fui na parte da manhã lá na casa, não sabia que não podia ir, mas eu não tinha outra opção. Fui lá no fundo da casa, não entrei, é uma parte externa que tem, é mais na casa do vizinho do que na casa dela. Deixei as coisas lá atrás e fui voltar lá no abrigo para tentar pegar meu dinheiro de volta, porque eu tinha pago uma semana para ficar, eu tinha pago para ficar 2 semanas, então eles me deviam mais uma semana. E o dinheiro da chave que eles, se você perdesse a chave, eles ficariam com os 20 euros. E aí eu peguei e tentei voltar lá para conversar, pegar meu dinheiro de volta, porque eu precisava comer, eu tava sem dinheiro para comer. Aí eu consegui apenas os 20 euros. E eu falei, gente, eu preciso dos 28 e tal. E aí começaram a conversar e tal. Aí chamaram uma brasileira. Descobriram que tinha uma brasileira lá, uma funcionária que falava holandês e o português, que conseguiu me ajudar na tradução. Também fizeram uma reunião para ver se iam me aceitar de volta e tal. Só que aí a reunião foi com o rapaz que me mandou embora. Então, quando eu vi que era ele, eu já perdi todas as esperanças e eles novamente negaram a minha entrada. Eu falei, fazer o quê? Não tem opção. E aí eu voltei lá para casa para pegar minhas malas, porque nesse meio tempo de loucura, correria, meus pais fizeram um empréstimo, se endividaram horrores para poder mandar um dinheiro para eu ir para um Airbnb. Eu falei, então tá. Aí eu voltei lá na casa, peguei as minhas malas. Só que o emocional foi muito mais forte, porque na hora que eu passei pela janela da cozinha, eu vi o meu filho. E ele tava lá lindo, brincando comendo e tal. Ela me viu, né? Ela olhou pra trás, viu que eu tava lá olhando ele e não falou nada. Só que aí eu emocionei, queria que ele me visse, aí eu gritei. Gritei, ah, não, papai te ama, tal, e saí chorando. E nesse meio tempo que eu saí chorando, a vizinha da frente viu, e eu gritando, ah, papai te ama, papai tá aqui e tal, e fui embora de bicicleta chorando. Ela pegou e chamou a polícia. Ela achou que tava acontecendo algo ruim e tal. E aí eu vim pro Airbnb, uma cidade super longe. Tô em Almere, longe pra caramba. Aí quando eu cheguei aqui,
tô lá, tomei um banho, cheguei, tomei um banho, estava cansado, ia comer alguma coisa. Aí batem na porta, é a polícia. Aí a polícia me achou, fui preso, passei uma noite e um dia praticamente preso. Saí ontem. Já agora em dia 28 de abril eu tenho que me apresentar para conversar com a promotora para explicar o porquê. E eu pedi pra ela deixar eu voltar, eu ficava lá nos fundos, eu ficava no porão, eu ficava em algum lugar, cara, porque eu não tinha onde ficar. E ela só falava que eu queria voltar pra lá porque era mais cômodo pra mim, mas não era a minha única opção. Todas as minhas outras opções já tinha acabado, eu não tinha mais ninguém pra poder me ajudar. Aqui na Holanda tá tendo um problema de residência muito grande. Eles abriram as portas pra ajudar os pessoal da Síria, e aí eles esqueceram do povo daqui. Aí o pessoal tá ficando na rua, muita gente tá morando na rua, morando em carro, porque não tem lugar para morar. E, e aí passei um dia, mais uma noite, um dia na cadeia, saí. E tô aqui tentando procurar trabalho, tô sem trabalho, porque e aí sem trabalho aqui você não consegue nada. E aí eu não consigo trabalho porque eu tô aparentemente com a ficha suja, aparentemente vai acabar. O meu serviço comunitário termina dia 25. Então, bem provável que eu consiga trabalho só depois do dia 25. Mas eu tô na luta, eu tô tentando. Ninguém acredita no que eu tô falando. E aí as pessoas que não acreditam, eu peço. Então me dá seu e-mail, que eu vou te mandar em cópia oculta todas as minhas tentativas. Pra você ver que realmente eu tô tentando. Porque aqui todo mundo fala, tem trabalho em tudo que é lugar. Realmente tem. Tem pra quem tá com a ficha limpa, né? Pra quem não tá, não tem como. Então, eu peguei, tô aqui tentando lutar, tô lutando aqui, tô sozinho. Bem provável eu ter que voltar pro Brasil, porque a minha residência é vinculada a ela. E para eu conseguir vincular pelo NOA, eu acho que não vai ser um processo tão fácil. E primeiramente eles vão me mandar embora daqui. Então depois do dia 26, que é o dia do divórcio, que já tá marcado, eu vou ter alguns dias para ir embora daqui. Então aí eu não sei para onde eu vou. Eu tenho residência portuguesa também, porque eu tinha através dela. E agora eu consigo através do NOA. Então, estando lá, pode ser que eu consiga, mas eu acho que minha história na Europa já acabou. Foi erros e acertos, péssimas escolhas, erros. E esse casamento, para mim, agora eu consigo ver com quem realmente eu me casei, com quem realmente ela é. Bem que dizem, né, que você só conhece a pessoa depois do divórcio. E ela se tornou um erro tão grande, mas tão grande na minha vida, de que eu chego a duvidar da sabedoria de Deus. De que não levou ela no momento que ele teve a oportunidade. Porque ela já ficou entre a vida e a morte. Ela teve meningite muito séria e não morreu. Então isso só prova pra mim que vaso ruim não quebra fácil. Aí tava tudo me mostrando, sabe? A maneira que ela tratava a mãe dela também. A maneira que ela tratava as pessoas. Eu fui avisado pela avó dela. Eu fui avisado pelo um tio dela, quem era ela, mas eu tava cego. Então eu tinha que passar por isso. Acho que Deus me colocou nessa situação para o Noah vir ao mundo. O meu filho vir ao mundo, né? Então eu acho que eu não tinha muita escolha. Então agora é só viver a vida sozinho, aqui na Europa ou aí no Brasil, que é onde eu pretendo voltar.
Já tô vendo já com umas, como chama? IOM, se eu não me engano. É um departamento que cuida pra pagar a passagem pra voltar. Já tô conversando com elas que pra mim aqui já deu, já. Eu não consigo mais. Aqui eu preciso voltar pro Brasil, fazer uma faculdade que eu não tenho, então vou pra faculdade, vou melhorar meu inglês. E se for para eu sair do Brasil, eu vou sair por uma empresa ou quero crescer aí dentro do Brasil, porque aqui pra mim, infelizmente, o imigrante é tratado como lixo, como segunda classe. É algo bem estranho, sabe? É bem difícil. Mas é isso, eu acho que essa é a minha história que eu tô passando. Me, s- Me sinto sozinho, preciso conversar e não tem ninguém. Preciso falar em português, não tem ninguém. Eu ouço gente conversando no trem, nossa, que saudade. Então é a hora de voltar, sabe? É ficar perto da minha filha, e tentar ser alguém para tentar vir visitar meu filho, porque aí eu estando no Brasil, eu vou ter tempo, eu vou tirar minha residência portuguesa através dele, aí eu posso vir visitar ele quando eu quiser, quando eu puder. Então é isso. É literalmente um recomeço difícil num país onde não falo minha língua, onde falo uma língua muito difícil, onde as pessoas pensam totalmente diferente. Não é ruim, né? Não foi uma péssima escolha, foi uma escolha muito boa. Porém, para mim não foi uma escolha correta, porque quando eu cheguei aqui, 17 e 18, depois eu fui para Portugal. Então eu passei um ano eu passei um ano e 6 meses em Portugal. E eu já estava com depressão naquela época, só que eu não sabia, não queria ficar mais aqui, queria ir embora, queria ou voltar para o Brasil, ou queria ir para a Austrália, queria ir para algum lugar. E aí eu conversei com a minha esposa, né, expliquei e tal. A gente tinha juntado um bom dinheiro, eh, e eu falei, vamos voltar pro Brasil, com esse dinheiro, a gente consegue investir e tal, e ela não quis. Eu queria ir embora daqui. Foi quando ela opinou em ir para Portugal. A péssima escolha, aí foi pior. Aí minha depressão, que aí bateu com força, era xenofobia todos os dias, preconceito por telefone se sofria preconceito pelo seu sotaque. Não é nada, eles pensam totalmente diferente da gente, eles só falam português, ó, mas eles não nos entendem. O raciocínio é diferente. E aí piorou. Aí decidimos voltar, tivemos a ajuda de uns amigos, voltamos e tal. Mas eu nessa depressão e ruim, foi só ladeira abaixo. E aí foi quando ela engravidou, era só nós dois, ia ter que ter mais uma terceira pessoa para nos ajudar, porque ia ter uma criança. Foi quando a gente optou em trazer a minha ex-sogra, a avó do Noah. Até então eu tinha um ótimo relacionamento com ela no Brasil, morei com ela no Brasil um bom tempo, nós tínhamos um ótimo relacionamento. Eu falei, vai ser perfeito trazer ela pra cá, né? Mas não foi. Eu entendo também, é difícil pra ela largou tudo, é uma mulher mais velha, que não fala inglês, só ficava dentro de casa, sabe? O medo de encarar a vida é difícil. Vendo a minha situação dentro de casa, a situação da filha. Então foi só agravando e tal. E ela também foi tentando ajudar e foi só piorando a situação. É como diz o Frota, né? 3 nunca dá certo. E, e aí acabou sendo 2 contra uma pessoa, né? Então tudo que eu fazia, eu tinha que tomar muito cuidado, porque eu era o único homem, eu não podia falar alto. Se eu aumentasse um pouco o tom de voz ou numa conversa, quando você quer. Você tá falando e a pessoa vai te interromper e você aumenta o tom de voz, aquilo ali para ela já soava como agressividade.
eu não podia falar nada em relação à educação do meu filho. Eu via coisas acontecendo que eu não podia falar, porque se eu falasse eram 2 contra mim. E aí rolava brigas, rolava discussões, rolava atritos. A Gabriela uma vez trancou para fora de casa, ou tentou me trancar fora de casa, não conseguiu, e eu consegui quebrar o portãozinho e entrar dentro de casa. E olha que eu estava morando nos fundos já, né, não estava morando nem dentro de casa, estava morando num quartinho fora de casa. E ela quis me trancar para fora. Eh, então assim, eu vinha sofrendo muita coisa também. A mãe dela escondia, a comida, sabe, eh, quando eu olhava estava tudo escondido, eu falei: "Meu Deus, pra que isso?". Mas como eu vou chegar na polícia, como eu vou chegar em alguém e falar: "Ó, o que eles estão fazendo comigo, ó", e era minando todos os dias, indireta, era aquele clima ruim, sabe, você tentar conversar com a pessoa e a pessoa ser grossa na frente do seu filho, estava eu, ela e meu filho, eu tentava ser amistoso na frente do menino, né, mas eu era maltratado, desrespeitado, mas também entendo, ela vem de uma família que é difícil respeitar um homem, ela não tem essa base, né, ela teve um casamento também muito ruim, com um homem machista, e ele também foi um péssimo pai, então juntou o ódio das 2, mais toda a situação que elas passaram com o pai, e dispararam em mim, numa pessoa que precisava apenas de ajuda porque estava doente. Que a depressão, gente, é uma doença. Não adianta você cuidar do físico, ser forte, ser grandão, ir pra academia, ter bração, tomar suco e não ter uma cabeça boa. A nossa geração nunca pensou nisso, pelo menos eu. E passar por um psicólogo é muito importante. Você conversar, você falar, se expressar é muito importante. E, e eu precisava apenas disso. E não ser julgado, eh, condenado, literalmente julgado e condenado e preso, literalmente, por ter tido depressão. Eu fui preso, julgado e condenado por ter depressão. Eh, então, assim, é triste? É, mas eu não tenho mais o que fazer agora. Agora é só ir pra frente, vida que segue. Vou tentar ser o melhor pai possível, que sempre esse foi meu sonho, em ter uma família, em ter meus filhos perto de mim, mas eu não nasci pra isso. Eu queria ser igual meu pai, sabe? Um homem de família, respeitado por todos, mas eu não sou eu não sou assim. Eu não nasci pra ser pai de família. Eu posso ser um bom pai. O que eu posso ser agora é ser um bom pai e um bom exemplo para meus filhos. Mas ser um pai presente, como eu queria estar educando todos os dias, estar vendo ele crescer, não. Já perdi isso uma vez, minha primeira filha, que foi um sacrifício muito grande para mim também, em ter saído do Brasil exatamente no dia do aniversário dela. Eu dei um péssimo presente para minha filha. Então, Sophie, me perdoa, pai te ama. E o pai vai voltar e a gente vai correr atrás do tempo perdido, tá bom, filha? Peço perdão, o pai errou, mas foi tentando acertar. Foi tentando procurar uma vida melhor para nós, para poder dar uma estrutura para mim e para você. Porque aí no Brasil também não via esperança, tá? Eu não tinha maturidade, sempre fui muito imaturo. A vida tá me ensinando muita coisa aqui. E, e é isso.
Espero que vocês gostem. Agora eu vou contar pra vocês aí a minha jornada até ir embora pro Brasil. Ou Portugal, eu não sei. Eu não sei porque a minha vida tá agora na mão de Deus, eu tô fazendo a minha parte. Vou exatamente nesse momento, eu tô gravando esse vídeo, matando um tempo pra poder ir ali no restaurante e ver se tem emprego pra mim. Eu já mapeei alguns restaurantes que tem aqui por perto pra eu poder ir lá pessoalmente e ver se tem trabalho pra mim. Porque qualquer coisa eu tento me mudar pra cá e dar um jeito. Tô mandando currículo pra tudo que é lugar. Tô tentando. Mas é isso aí, família. Muito obrigado pela atenção. Esse vídeo aí é um pouco mais longo porque a história é longa, né? A história é bem longa. E é difícil, né? Então, gente, se vocês que têm pai e mãe, valoriza pai e mãe, cara. Valoriza seus pais, porque uma coisa que eu realmente também tô aprendendo, que meu pai falou, e ele tem razão, família é pai e mãe. O resto, ninguém vai te ajudar, não. E é verdade. Eu pedi auxílio para parentes meus, principalmente com uns que tá aqui na Espanha. Ele vai ver esse vídeo aí, ele tá pertinho. Pedi auxílio para ele. Deixa eu ficar aí uns dias, tá? Eu não tava pedindo para morar lá. Pedi ajuda como parente, mas foi negado. Um outro que poderia me ajudar, infelizmente, estava viajando pro Brasil. Esse aí eu tinha certeza que ele ia me ajudar, me dar uma força. Mas, infelizmente, ele estava no Brasil e não tinha como me ajudar. Pedi ajuda financeira para parentes também. Pedi auxílio para um parente meu que praticamente não, o meu pai criou ele, né? O pai auxiliou muito a vida dele. E aí eu pedi auxílio para ele também, porque ele foi para mim como um irmão mais velho. A gente cresceu junto. Ou eu achava, né, que ele era o irmão mais velho, que ele ia me entender, que ia me ajudar, tal. Mas não. E olha, gente, eu penso nesse fulano todos os dias. Todos os dias. Sabe por que eu penso nele todos os dias? Porque eu sinto dor na coluna todos os dias. Eu tenho dor na coluna, minha lombar, não adianta. Eu sinto dor na coluna. E vocês sabem por quê? Porque quando eu era criança, esse mesmo rapaz que eu considerava como meu irmão mais velho, me deu um chute na bunda tão forte que eu fui parar no meio da rua que zoou a minha coluna. Então eu tive escoliose e aí agravou a minha situação, né? Porque eu já tinha escoliose, eu nasci com uma escoliose e ele chutou a minha bunda, que me fez voar e cair no chão e aí agravou a situação. Então, lembro de você todos os dias. Muito obrigado. E aí é isso, gente. Família ninguém ajuda, não. Ele tem a família dele? Tem, mas eu achei errado, né? Achei errado. Mas é isso, gente. Ficando por aqui, dando na hora para eu colar ali no restaurante, para ver se eu consigo um trabalho. E é isso. Tô tentando, tô lutando sozinho contra um sistema, né? Contra o sistema, porque eu tento. Prefeitura, polícia, ninguém me ajuda. E é isso. Muito obrigado aí por me ouvirem. Curtam, compartilhem. E nunca se esqueçam. Ninguém tá puro. E aí, família? A Liberdade cantou. Vou pegar um bus agora, não sei pra onde eu vou. Tô fudido e mal pago, mas tamo aí, firme e forte, família. Aí, família. Me botaram preso de novo, ó. Tá eu saindo da cadeia de novo. Passei uma noite na cadeia, a Lili cantando de novo. Ó lá o barulhinho bonitinho. Ó, de novo me botaram na cadeia. Existe sempre gente ruim mesmo. Existe gente ruim.